Vamos lá, pessoal, para mais uma aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre a área do círculo, né? Nós vimos nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre as diferenças entre círculo e circunferência, né? Os elementos que compõem uma circunferência, os elementos que compõem um círculo, as posições que existem em relação entre círculo e circunferência, entre reta e circunferência, ponto e circunferência, e vimos algumas coisas também sobre a relação entre duas circunferências. Hoje a gente vai falar o seguinte, vamos dar mais ênfase ao círculo. Por quê? Quando eu falo em área do círculo, eu estou falando, na realidade, na região interna da figura. Ou seja, eu estou falando da circunferência juntamente com sua região interna. Eu estou falando da superfície desse círculo, tá? E aí, para a gente calcular essa área do círculo, eu tenho uma fórmula. Vou tentar mostrar aqui primeiro da onde surgiu essa fórmula, tá? Imagina que eu tenho aqui, ó, a minha circunferência e eu corto essa minha circunferência em vários setores. Mais precisamente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 setores. Imaginem que todos eles sejam do mesmo formato, tá? E aí eu faço o seguinte, ó, pego um setor desse aqui, ó, pego um setor desse, corto e coloco ele aqui, ó, cortei. Imagina que eu estou trabalhando somente com um setor ali. E aí o que vai acontecer? Se eu fizer isso, ó, o que vai acontecer? Ó? Eu vou imaginar que ali naquela minha figura eu só tenho um dos setores. Se eu fizer o contrário, ó, o que vai acontecer? Eu estou botando um setor como se estivesse de cabeça para baixo. E eu vou fazendo isso juntando os meus setores. Quando eu faço essa junção dos meus setores, o que acontece? Todos esses 14 setores, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só que aqui embaixo e aqui em cima são essas curvas que a gente tem aqui, não são linhas retas, por isso eu botei meio ondulado, porque se trata de uma circunferência. Como são 14 setores aqui, as 14 voltinhas vão formar o comprimento da minha circunferência. Então tem aqui, ó, uma voltinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E o que eu vi lá? Que o comprimento da circunferência, a gente viu isso na aula passada, é 2 vezes π vezes raio. Porém, se eu analisar isso aqui e imaginar que isso aqui fosse uma linha reta, eu teria isso aqui como sendo a medida do raio, e isso aqui, ó, a junção dessa parte aqui, ó, como sendo a minha medida da base. Só que eu botei aqui a minha base como sendo 2 vezes π vezes r sobre 2. Por que sobre 2? Porque o comprimento da circunferência juntaria a parte de baixo e a de cima. E na realidade eu não quero, eu só quero a base, então eu só quero a de baixo. Como eu tenho dividir em 14 setores, eu tenho 7 em cima e 7 embaixo, eu vou dividir isso por 2. Então, esse valor aqui, ó, seria a minha base desse meu suposto retângulo que eu construiria aqui, ó. Como se eu imaginasse formação de um suposto retângulo. E aí o que acontece? A base é a metade da circunferência, então por isso eu botei 2πr sobre 2, e o raio é a altura desse meu retângulo. Então, como é que eu faria para calcular a área do círculo? Eu simplesmente faria como se fosse a área do retângulo, que seria a base vezes a altura. Então seria 2 vezes π vezes r sobre 2, vezes a altura, que é o próprio raio. 2 dá para cancelar com 2, ele morre, 2 dividido por 2 dá 1, não precisa aparecer. Ficaria π vezes r. Só que r vezes r é r ao quadrado. Então a área da minha circunferência a área do meu círculo é π vezes raio ao quadrado. Aí você vai falar assim, Mauro, mas aqui não é uma linha reta, é uma circunferência, é como se fosse setores de uma circunferência. São curvas. Por que você colocou como se fosse então um retângulo? O que vai diferenciar para ser ou não ser esse retângulo? Justamente é o valor de π. O valor de π ele é um número irracional, ele não é um valor exato, ele tem infinitos valores. Então essa infinidade é que vai fazer com que aquele valor que eu supus que fosse um retângulo deixe de ser um retângulo e forme aquelas curvas da circunferência.
Tá certo? Então, o que acontece? Para eu calcular essa região que está aqui em vermelho, que é a superfície, juntamente, lógico, com a circunferência junto, eu estou trabalhando a área do círculo. Eu vou fazer a área do círculo igual a π vezes raio ao quadrado. Então, se eu tiver uma circunferência do tipo, um problema do tipo, determine a área de um círculo de raio 5 centímetros. Vou fazer a área do círculo sendo π vezes raio ao quadrado. No lugar desse π, vou botar o 3,14 e no lugar do r eu vou botar 5. 3,14 vezes primeira potência, 5 ao quadrado, 25. E 3,14 vezes 25, 78,5 centímetros quadrados. Observa que está em centímetros quadrados, porque isso se trata de área. E a área a gente trabalha sempre com a unidade ao quadrado. O que eu tenho que lembrar? Que num determinado problema, eu posso pedir para você, por exemplo, para determinar a área de um círculo de 20 centímetros de diâmetro. E aí o que acontece? Eu tenho que lembrar daquelas definições que nós vimos lá em círculo e circunferência. O diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, se eu estou trabalhando aqui com um diâmetro igual a 20 centímetros, eu estou dizendo para qualquer um que o raio é metade. Então, o raio é 10 centímetros. E aí, na hora de eu fazer o cálculo da área da minha circunferência, eu vou fazer π vezes raio ao quadrado. 3,14 vezes 10 ao quadrado, porque eu estou trabalhando com raio. E o valor que ele me deu é diâmetro, que vale a metade. O raio vale a metade do diâmetro. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes primeira potência, que vai dar 100. E 3,14 vezes 100, 314 centímetros quadrados. Então, todas as vezes que eu tenho que trabalhar a circunferência, eu trabalho usando só o comprimento dela, porque não tem região interna. Toda vez que eu trabalho círculo, eu tenho que calcular a área dela. Aí eu já posso calcular tanto o contorno desta circunferência, desse círculo, que seria o comprimento da circunferência, como posso calcular a região interna dela toda, que seria a área do círculo. Tá certo, pessoal? E aí a gente fecha essa parte de estudo entre círculos e circunferências nessas duas aulas. Tá legal? Então a gente vai deixar para vocês os exercícios em relação a isso, para a gente poder estar trabalhando a correção na nossa próxima aula. Tá legal? Um abraço a todos e até a próxima.